Olá, boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um episódio da série Espiritismo e Libertação Animal. Eu me chamo Murilo e hoje nós vamos debater sobre mais um item, mais uma referência que está no nosso catálogo, nosso site, na aba Catálogo de Referências da Doutrina Espírita. E é uma referência da benfeitora Joana de Ângeles, do livro O Homem Integral, no capítulo 1, no item intitulado Liberdade. E ela fala assim: a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores, que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome de sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprima, viola, é adversário da liberdade. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. Então, essa é a referência que hoje nós vamos estar aí estudando, debatendo ela. Então, vamos começar aí por cada parágrafo, que é uma mensagem muito profunda da benfeitora Joana de Ângeles, que nos ajuda a entender melhor várias questões aí do nosso comportamento relacionado à natureza e aos animais, e principalmente a questão da nossa liberdade, né? O nosso conceito de liberdade que nós temos, que foi passado para nós, é um conceito muito deturpado, né? Como se o homem ele tivesse uma liberdade restrita sobre os demais seres da natureza, sobre os animais, as plantas, os ecossistemas, como se o homem ele pudesse fazer o que bem entendesse com tudo isso, sem que houvesse uma consequência tanto de ordem material quanto espiritual. E a doutrina espírita ela vem nos mostrar com vários exemplos que não é bem assim a realidade, né? Que nós vamos ter aí consequências do mau uso que fizermos dessa nossa liberdade. Deus ele nos deu essa concessão, né? Essa potência que é o livre-arbítrio, né? O uso da liberdade, mas ele deve ser aplicado para o bem. Ele deve ser aplicado em tudo aquilo que vai edificar, conforme a própria mensagem de Joana. Então vamos analisar o primeiro parágrafo, onde ela diz assim: a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. Então, a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza. Então, é aquela questão, né? A reforma íntima estando integrada também ao nosso trato com a natureza, né? Modificando o nosso interior é que nós vamos modificar o modo como nós agimos com o exterior, como nós lidamos com as coisas exteriores. Então, a liberdade ela vai sendo consolidada em nós, né, em nossas ações, conforme a gente vai se autodescobrindo e tomando consciência daquilo que nós fazemos
com as possibilidades que nós temos, né? Com as possibilidades da alma, com as possibilidades intelectuais que nós desenvolvemos, né? Então, o nosso trato aí com a natureza, ele está intimamente ligado ao modo como nós compreendemos a própria noção de liberdade, né? Então, é algo aí que a gente precisa refletir muito bem sobre quais estão sendo os nossos conceitos de liberdade, né? Como que nós compreendemos essa noção de liberdade. E ela continua no outro parágrafo. A agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Então é mais um parágrafo aí muito forte de Joana, que ela coloca de forma muito clara que a agressão ecológica, né, em forma de violência, e ela coloca contra as forças mantenedoras da vida. O que seriam essas forças mantenedoras da vida? Um ecossistema, por exemplo. Né? Quando nós vamos lá e agredimos um ecossistema, derrubamos as árvores, matamos, consequentemente, os animais que habitam aquele local, nós desequilibramos aquele ecossistema. E ao desequilibrar, nós estamos mexendo ali nas forças mantenedoras da vida, não só daquele lugar, mas todo o entorno dele. E a nossa situação atual, né, da pandemia, é justamente isso, né? Esse mau uso da liberdade perante a natureza, perante as forças mantenedoras da vida, que nos colocou nessa situação em que nós estamos tendo a nossa liberdade ceifada. É muito interessante, né, toda essa questão do vírus, da pandemia e da necessidade do distanciamento social, muitas situações, né, em que está havendo ali o lockdown, onde as pessoas têm a sua movimentação bastante restringida. É como se a natureza, né, como se Deus estivesse dando um chacoalhão a nós enquanto humanidade, né? Olha, presta atenção, olha só o que vocês fizeram por séculos, por milênios com a liberdade que eu proporcionei a vocês. Vocês agrediram a mãe natureza, vocês agrediram o planeta, agrediram seus irmãos menores. Então agora vocês vão perder por um tempo a liberdade, essa liberdade restrita, para ver se vocês refletem. Mas será que as pessoas estão refletindo? Será que a humanidade está mudando seu comportamento, enxergando essa lição que a espiritualidade maior está querendo nos passar, né? E ela termina a frase dizendo, né, que em nome da sua liberdade, né? Ou seja, em nome de uma liberdade ilusória, né? Porque quando nós transgredimos a lei de Deus, aquilo já não é mais liberdade, né? A liberdade que Deus nos deu é só para fazer o bem. Ele não nos deu a liberdade de fazer o mal. O fato de nós podermos fazer o mal não significa que Deus, obviamente, que ele corrobore com aquilo de modo algum. Então, a liberdade verdadeira, ela tem que estar de acordo com a lei de Deus. Então, ela fala, em nome de sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Então, por nós não sabermos usar a liberdade que Deus nos deu, nós fazemos tudo isso, nós destruímos, nós mutilamos, né? Mutilamos a natureza, mutilamos literalmente os animais, nós matamos a natureza, matamos os animais e, por fim, a gente se mata, né? Não só através dessas consequências que estão vindo da destruição global do planeta, do aquecimento global, que está ceifando vidas, mas justamente pelo ato de matar, né? É um consenso muito grande
entre várias academias aí ao redor do mundo, vários setores de pesquisa científica que corroboram que a ingestão de carne é prejudicial ao nosso organismo, está ligada a várias doenças, como doenças do coração, diabetes, osteoporose, até mesmo câncer. Então, é bem isso que Joana está nos dizendo, né? A gente crê ter a liberdade de comer o que a gente acha que nos cabe comer, que nos é alimento, né? Então, nós vamos lá e comemos o que a gente bem entende. Mas aquilo que não está de acordo com a programação do nosso próprio organismo físico e dentro das leis de Deus, vai trazer consequências negativas, né? Para justamente nos colocar no caminho correto, né? No bom uso da liberdade. E tudo isso é, como ela diz, né? Por nós não sabermos usar a liberdade. No parágrafo seguinte, ela diz: a liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá vida e a mantém. Então, tudo começa no nosso pensamento, né? Todo o nosso desejo e nossas ações são primeiramente criadas na nossa mente, no nosso pensamento. E a partir dali nós externamos tudo. Então, a liberdade ela também começa no nosso pensamento. Conforme a gente vai direcionando ela para o caminho correto da liberdade ou para o caminho errado das escolhas que fazemos. E ela fala, né, que ela deve aspirar ao que é bom, ao que é belo, ao ideal de tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, dá a vida e a mantém. O professor Severino Celestino, que é um grande estudioso aí da Bíblia, formado em hebraico, em outras línguas, e ele fez algumas traduções aí de várias passagens bíblicas. E ele, ao traduzir o Sermão do Monte, na bem-aventurança, em que comumente está traduzido como bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Ele fala que o mais correto, ao traduzir direto do hebraico, fica assim: bem-aventurados os que promovem a vida, porque receberão a vida. E é uma bem-aventurança que ela é a que divide as demais bem-aventuranças, entre as 4 anteriores e as 4 posteriores. Então é muito interessante essa tradução por, né, os misericordiosos serem aqueles que promovem a vida, e eles irão receber a vida. Então é a única bem-aventurança que Jesus fala que aquilo que você dá, você vai receber, né? Então, na tradução comum, você agir com misericórdia, você vai receber misericórdia. Você promover a vida, você vai receber a vida. Então, nós, enquanto cristãos espíritas, nós precisamos estar atentos para, em cada mínima ação nossa, nós sermos promotores da vida e não ceifadores da vida, não aqueles que vão colocar entraves ao desenvolvimento da vida, ao desenvolvimento dos seres. Então, os animais, quando nós matamos eles para alimentação, todos eles que são criados na indústria são abatidos enquanto ainda crianças, né, com alguns meses apenas de vida. E no livro dos Espíritos, os Espíritos são muito claros em afirmar que toda destruição antecipada do corpo físico entrava o desenvolvimento do princípio espiritual. Então, nós estamos, através dessa nossa liberdade deturpada, em cima dos demais seres, nós estamos entravando o progresso espiritual de bilhões de animais no mundo todo. E é lógico que esse ceifar da vida, ao nós não semearmos, né, a vida, nós também não iremos colher a vida. Né? É da lei, aquilo que se semeia terá que colher. Então, essa semeadura de morte, destruição, só poderia resultar no que nós estamos vivenciando hoje,
em morte, em destruição. Então, sempre é tempo de mudarmos, sempre é tempo de tomarmos as rédeas da nossa decisão, né? A liberdade é isso, nós podemos fazer escolha, nós podemos modificar o modo como nós estamos agindo no mundo, o modo como os nossos hábitos estão causando prejuízo no mundo, modificar esses hábitos para que não causem prejuízo ou pelo menos tanto prejuízo, né? Nós ainda não conseguimos viver no mundo de modo em que não cause impacto negativo sobre a vida de nenhum ser, né? Isso ainda é impossível, mas nós podemos e devemos agir de modo que não cause tanto impacto na vida de tantos seres, né? Que seja um impacto negativo o menor possível. E ela complementa no outro parágrafo: qualquer comportamento que coage, reprima, viola é adversário da liberdade. Então, quando nós coagimos os animais, quando nós isolamos a natureza, né, desmatando regiões aqui e ali, e ficam pequenos grupos de florestas, de ecossistemas em pé, nós estamos coagindo, né, cercando a natureza. E como ela diz, né, isso é ser adversário da liberdade, porque nós estamos tirando a liberdade de seres, né? Então, quando nós reprimimos a possibilidade de bilhões de seres agirem conforme a sua natureza, ao colocarmos eles em baias minúsculas, por exemplo, as galinhas que são colocadas ali em gaiolas onde elas nem podem abrir as asas, elas jamais têm contato com o solo, com a luz do sol, elas não podem ciscar, não podem ter nenhuma atitude que é da natureza delas, né? Então, quando nós reprimimos esse agir natural, esse agir em liberdade dos animais, nós estamos sendo adversários da liberdade e, portanto, agindo em contrariedade com a lei de Deus. E ela termina falando que, examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. Então, né, mais uma vez, Jesus ele já nos deu o roteiro. Quando ele nos fala aquela famosa frase que está em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Libertará o quê? Desse modo errado de agir, né? Desse modo errado de usar a nossa liberdade, que nos traz consequência, que nos traz sofrimento, né? A nós e a todos os seres que são objetos dessa ilusória liberdade deturpada. Então nós precisamos aí refletir sobre todas essas questões e passar a agir de modo que a nossa liberdade seja promotora da vida e não ceifadora, né? Não ser aquela liberdade que restringe, que reprime, né? Aquela liberdade que, em última palavra, é um adversário do Cristo, né? Porque está agindo em contrário às leis de Deus, aquilo que Deus espera de nós. Na questão 735 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta aos espíritos: que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança, da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? E aí os espíritos respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Então a gente vê aí, fechando essa questão, né,
lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec ele pergunta, né, se a gente tem uma liberdade restrita, né, de destruição. E aí eles respondem que isso é uma predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. É uma palavra forte que os espíritos usam ali para definir o homem que sai destruindo a natureza, que sai destruindo tudo. E eles falam, né, que toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. E hoje, né, falando mais uma vez da questão da alimentação, nós temos de forma muito clara a ciência nos dando todo esse subsídio e a doutrina espírita em inúmeras mensagens, colocando de forma muito clara que nós não apenas não necessitamos de itens de origem animal para se alimentar, como é algo que causa prejuízo a nós próprios, aos animais, a todo o planeta. Então é aquela questão da ilusão da necessidade, né? Nós acreditamos por muito tempo que necessitávamos da carne dos animais para sobreviver, caso contrário a gente ficaria doente e tudo mais. Mas hoje a gente sabe muito bem que é exatamente o contrário, que ao nós nos abstermos desses itens é que nós vamos ter a nossa saúde melhorada e, consequentemente, dar liberdade aos animais, né, não fazendo o contrário da liberdade, que é aprisionar eles, e o planeta que vai ser poupado de tanta destruição, de tanta morte, né, de tanta área devastada para virar pasto, para virar monocultura, para alimentar os animais que são confinados. Então é todo um ciclo de destruição e morte que envolve a alimentação dos itens de origem animal, que até foge à nossa compreensão e que claramente está aí em oposição à lei de Deus, em oposição à verdadeira liberdade que nós devemos agir no mundo. E não apenas, né, em relação à alimentação, mas em inúmeras questões que nós lidamos aí com a natureza, nós precisamos rever esses hábitos, né? O hábito da pesca esportiva, por exemplo, os espíritos também são muito claros em condenar, né, todo tipo de divertimento, que é divertimento para o homem, mas para o animal é um sofrimento inimaginável, também é um mau uso da liberdade que nós temos. Então, as ditas práticas esportivas que envolvem os animais, corrida de cavalo, corrida de cachorro, né, dos galgos, que graças a Deus foi proibido recentemente no Rio Grande do Sul. Então, todas essas ações que exploram os animais, elas estão contrariando a verdadeira liberdade que nós deveríamos exercer no planeta, que é a liberdade de auxiliar os animais. Essa é a liberdade que Deus nos deu, de auxiliar o nosso próximo, seja ele humano ou não. Então, nós precisamos cada vez mais refinar o nosso conceito de liberdade para estar realmente em consonância aí com a lei de Deus. Então, a reflexão de hoje gira em torno dessa referência aí de Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral. E esperamos que tenha ajudado a cada um fazer a sua reflexão, né? E que possamos cada vez mais nos pautar em cima dessas muitas referências da doutrina espírita, que nos ajudam a reformular nossos conceitos sobre vários atributos que Deus deu ao ser humano e que nós usamos de forma deturpada, de forma contrária ao que ele deseja de nós, ao que ele espera de nós, a forma como ele espera que nós façamos uso desses atributos. E um grande atributo do ser humano é a liberdade, o livre-arbítrio. Então, que nós possamos estar aí mais alinhados com a lei de Deus. Então, gratidão a todos que acompanharam essa reflexão. Até uma próxima oportunidade e paz e bem a todos.